Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 73, o salmo que nós lemos no início desse culto. Assim diz a palavra de Deus: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Meus irmãos, quando nós compramos uma peça, um carro, uma bicicleta, uma moto, todas essas coisas mecânicas ou elétricas precisam passar por manutenção. Após certo número de quilômetros rodados, o carro precisa ir para a revisão. Qualquer peça, em algum momento, ela precisa de uma retífica, precisa passar por uma revisão para que ela possa continuar tendo a mesma utilidade. O ser humano, o nosso coração, a nossa mente, com as expectativas que temos no dia a dia, na vida, seja na família, no casamento, mesmo no ministério, passamos por desgastes emocionais, por expectativas não alcançadas, desgastes por questões financeiras, desgaste nos relacionamentos. E são muitos tipos de desgastes. E aqui não vem o caso de você ter menos ou maior espiritualidade. Muitas das vezes um crente antigo, muitas das vezes alguém que está militando há tempo na vida, de repente por conta desses desgastes, passa por momentos difíceis na vida. No caso do Salmo 73, é um salmo de Asaf. Asaf era um maestro. Asaf era um musicista. Asaf era encarregado por fazer o turno dos músicos, dos cantores e dos músicos na casa de Deus. Mas esse desgaste fez com que ele começasse a agir no automático. Diga comigo, agir no automático. Quando a nossa oração está no automático, quando o nosso cântico está no automático, talvez a mensagem que pregamos esteja no automático. E isso gerou um desgaste na vida de Asaf. Ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E eu diria aqui que seria a palavra logos. Deus é bom com todo mundo. Mas quando vem a palavra rema, diretamente para ele, no versículo 2, eu gostaria que você lesse comigo, por favor. Salmo de Asaf 73, o verso 2. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Leia o 3 também. Olha que coisa interessante. Um homem de Deus, agindo na casa de Deus, cooperando na casa de Deus, mas ele fala: Deus é bom para com Israel. De maneira geral, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Estou dentro da casa de Deus, mas estou fazendo tudo no automático. O meu pé está praticamente do lado de fora da igreja. E ele diz, e ele começa a confessar: eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Leia comigo o 4 e o 5 e o 6, toda a igreja. O 6. O 7. O 8. O 9. O 10. O 11. O 12.
Até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele tinha inveja dos ímpios. Ele achava, eu estou na presença de Deus, eu estou cumprindo a palavra de Deus, mas os ímpios é que têm segurança, superabundam nas riquezas. Quantas vezes, amados, nós na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, ou procurando seguir o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, passando por dificuldade, e de repente, por exemplo, seu vizinho, seu colega de trabalho, que não teme ao Senhor, que não faz nada correto, e não tem nenhum aperto como você tem. Fala com esse irmão do seu lado, já viu isso acontecer? A angústia, o desgaste, e aí é que nós temos que ter cuidado. Tudo tem um limite, diga comigo, tudo tem um limite. No verso que nós vamos ler a seguir, coisa terrível, olha que coisa, ele diz aqui, esses são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Ele estava com inveja da bonança na vida do ímpio, inveja do ímpio por causa das suas riquezas, não é? E agora, olha que coisa, no versículo 13, no verso 13, é o cúmulo do desgaste. É quando o homem ele começa a blasfemar. Ele começa agora a ir contra Deus. Até então ele estava com inveja dos ímpios, agora ele está questionando a Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O 14. E castigado cada manhã, o 15. Ele fala assim, olha, se eu fizer igual eles, ele quer dizer o seguinte, em vão eu tenho sido inocente, em vão eu tenho sido crente, em vão eu tenho orado. Irmão, é o cúmulo do absurdo do desgaste. Quando você começa a desconfiar de Deus por causa da iniquidade dos ímpios, mas não estou falando de um homem que estava fora da igreja, era de alguém que trabalhava na casa de Deus, era alguém que estava a serviço do Senhor, mas foi fazendo tudo no automático e o desgaste foi chegando. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, aleluia, que o Senhor nos dê a sua graça. E agora o versículo 16 é muito interessante. Toda a igreja. Mais uma vez o 16. Meu irmão, tem determinadas coisas que nós não vamos entender. Porque Deus não é Deus só do presente. Ele é o Deus do passado. É o Deus do presente e Ele é o Deus eterno. Quem está entendendo pode glorificar ao Senhor. Isso que muitas vezes nos faz invejar são momentos passageiros, são momentos únicos. E ele, quando tentou entender isso, diz a Bíblia que ele ficou perturbado. Não sei se você entrou hoje aqui com seu coração perturbado, mas o Espírito Santo quer confortar a sua vida. O Espírito Santo quer dizer, maior é Deus que está na tua vida. Aleluia! Aleluia! Leia comigo agora o verso 17. Toda a igreja. Mais uma vez o 17. Esse Salmo 73, ele tem duas partes. A primeira que nós lemos até aqui. Após o divisor de águas, é quando ele entra no santuário de Deus. E o resto é o que Deus faz com ele depois que ele entra no santuário. Agora olha que coisa interessante. Quando ele diz até que entrei no santuário de Deus, aí a pergunta que faz, e antes ele não entrava? Fala com o irmão do lado, e antes ele não entrava? Irmão, aleluia. É quando eu entro com propósito. É quando eu entro de maneira diferente. É quando eu entro querendo receber algo.
Senhor, eu não sairei da tua presença enquanto tu não me abençoares. Senhor, eu não saio da tua presença enquanto o Senhor não mudar o quadro, porque o Senhor é meu Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus tem renovação para a sua vida aqui essa noite. Deus tem restauração para a alma cansada. Você é crente, você está na casa de Deus, mas as lutas da vida te deixam cansado. Você está sem entender nada, entre no santuário de Deus, em nome de Jesus. Olha como muda, a partir do 17, vamos ler o 18, toda a igreja, 1, 2, 3. 19. Lembre-se que até o 16 ele não entendia nada. Quando ele entra no santuário de Deus, a luz de Deus vem sobre a vida dele. Vamos lá agora o versículo 20. Aleluia. Aquele que nada entendia, assim, a prosperidade deles é passageira. A prosperidade é por um pouco de tempo, mas eu tenho o Senhor. Quantos podem se alegrar porque você tem o Senhor? O Deus eterno, o Espírito Santo que consola, que conforta. Labachure calabanai. Todas as riquezas ficam por aqui mesmo, mas a salvação é eterna. A salvação não é por um momento, a salvação não é por alguns dias. A alegria do Espírito Santo não é por algum momento. Não, muito pelo contrário. Agora, irmãos, aleluia. Você vai ver que o verso 21 e o 20, ele fica com raiva dele mesmo. Vamos lá, todos juntos? O 20 e o 21, aliás, o 21 e o 22. 22. Vamos ler de novo o 21 e o 22? 1, 2, 3. Ele diz: o que eu estava pensando? Onde é que eu estava? Faltava entrar no santuário de Deus. Faltava falar: Senhor, eu preciso de algo novo. Como já ouvimos aqui na canção, eu preciso de renovação do teu Espírito sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor derrame a água da palavra sobre a minha vida, a unção do Espírito Santo sobre o meu ser. Aleluia. Olha como ele entende. Agora vamos ler o 23 e o 24, toda a igreja. Olha, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste, aleluia, pela mão direita. Levante a sua mão direita assim. Você está caindo, o Senhor te segura. Você vai cair, mas o Senhor não deixa. Você tem Deus na vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor? O Senhor te segura com a sua mão direita. Aleluia! Leia o 24 de novo. Aqui nesse mundo o Senhor te guiará com o seu conselho da sua palavra. E depois me receberás em glória. Em glória. A glória do mundo é passageira. Aleluia. A glória do mundo é passageira, mas a de Deus é eterna. Você pode estar sofrendo agora, mas Deus pode te dar vitória. E saiba de uma coisa: se a vitória não chegar aqui na terra, a do céu está garantida. Quantos podem glorificar ao Senhor? O 26, o 25, não é o 25, o 26 e o 27, é uma poesia maravilhosa. Vamos ler todos juntos?
1, 2, 3. 27, 26. A sua carne pode enfraquecer. Você pode se entristecer, mas Deus continua sendo a tua fortaleza. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Aperte a mão de você, tem Deus, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, eternamente. Para terminar o 27, toda a igreja. Vinte e oito. Para anunciar todas as tuas obras. Agora ele entende que quem se afasta de Deus perece, mas que os que permanecem com o Senhor, aleluia, aleluia. Bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Fiquemos de pé. Vamos orar, se você puder estar perto de um irmão. O Senhor quer restaurar vidas aqui nessa noite. Entre no santuário de Deus com confiança. Entre no santuário de Deus entendendo que Deus é maior. Ele renova o cristão, Ele renova o obreiro, renova o pastor, o dirigente. Ele renova o novo convertido. Aquele que coloca a sua vida na mão dele é renovado. Recebe força. Voarão com asas como águia. Aleluia, Senhor nosso Deus. É no nome de Jesus que nós nos colocamos diante do teu altar, clamando pela tua renovação, clamando pela tua restauração, clamando pelo teu sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, quando temos duvidado da tua providência. Mas, Senhor, Espírito Santo, que nós desejamos junto a Ti, Senhor, não só pelas coisas materiais, mas principalmente pelas espirituais, pela paz no coração, pelo testemunho do Espírito Santo em nossas vidas. Oh, meu Deus, oh, meu Senhor, oh, meu Salvador, renova, restaura, levanta, glorifica o nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diga uma palavra de bênção, de vitória para esse irmão mais próximo.